Olá, você sabia que não existe liberdade segundo a Bíblia? É isso que vamos ver detalhadamente, então fique comigo até o final desse vídeo. Mas antes, quero pedir para você gentilmente para se inscrever no meu canal e ativar o sininho, para me ajudar a atingir os 200 inscritos nesse canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo e acha que ele agrega na tua vida e pode agregar na vida de outros, então por gentileza se inscreve e me ajuda a crescer aqui. Sabemos que uma concorrência muito grande no YouTube é muito difícil canais pequenos crescerem e alavancarem. Então me ajuda a fortalecer para que eu possa atingir mais pessoas com a palavra de Deus, beleza? Desde já, muito obrigado. Antes precisamos entrar num versículo bíblico para você entender todo esse contexto que eu vou explicar para você, beleza? Tá lá em Romanos, lá, no mesmo texto que eu falei lá no vídeo passado. Diz lá em Romanos, no versículo 25 do capítulo 7. Ó, diz Paulo: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus. Olha o que Paulo diz: com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus. O que ele está dizendo aqui nesse texto? Ele está falando que existem duas leis: a lei de Deus, mandamentos, né, que a qual ele se torna escravo através da mente, e a lei da carne, né, no caso aqui as vontades pecaminosas que nos fazem transgredir as leis e os mandamentos de Deus. Então Paulo está deixando bem claro aqui que não existe liberdade. Ou você é escravo de Deus ou você é escravo do diabo. Não existe uma terceira via, uma terceira opção. Não existe. Ou você escolhe Deus ou você escolhe o pecado. Tá entendendo? Caso você falar, não quero escolher Deus nem o pecado, não quero escolher Deus nem o diabo, quero ter um terceiro caminho, não tem como. Porque você foi feito, criado pela imaginação e o poder de Deus. Agora, se você se criasse por si só, aí talvez você poderia ter essa opção, porque você teria poder. Mas como você não tem esse poder, não há essa opção, tá entendeu? Deus não te dá essa opção, escolher um terceiro caminho. Ah, eu não quero ir pro céu, mas não quero ir pro inferno, mas também não posso ficar na terra, quero ir por um outro caminho. Não existe um outro lugar. Tudo que existe foi Deus que criou. Então tudo é dele. Não existe uma terceira via, um terceiro caminho. Deixei isso bem claro no segundo vídeo. Se você não assistiu, dá uma pausada, volta naquele vídeo para você entender melhor ainda esse contexto desse novo vídeo. Então, como Paulo já disse para nós, não existe outros mandamentos. Ou é os mandamentos de Deus ou os mandamentos do diabo. O que é mandamento de Deus? Ter fé. O que é mandamento do diabo? Ser incrédulo. O que é mandamento de Deus? Adorar a Deus. O que é mandamento do diabo? Adorar outros deuses, falsos deuses, no caso adorar demônios. O que o diabo ele faz? Ele imita tudo aquilo que Deus criou e Deus é. Por exemplo, né, Deus criou os anjos para servir ele e adorar ele. O que o diabo fez? Foi lá persuadir os anjos para se tornarem demônios, servirem e adorarem ele. Depois Deus criou os homens, né, os humanos, homens e mulheres, para servir e adorar ele, né, através de Adão e Eva. O que o diabo fez? Persuadiu esse casal e os outros e a raça humana para servir e adorar ele, tá entendendo? Ou seja, quando você não obedece a Deus, você obedece ao diabo. Quando você desobedece ao diabo, você obedece a Deus, tá entendendo? Essa é a lógica, o raciocínio lógico exato. Vou atribuir outras coisas aqui. O que Deus criou? A coragem. O que o diabo criou? A covardia. Outra coisa que o diabo criou também é o medo, né? O antagônico disso acaba sendo a coragem, né? O cara que é implacável, o cara que tem domínio próprio, mesmo sendo uma situação difícil, perigosa, ele mesmo vai com valentia para cima, ele não tem medo. Ou seja, Deus criou muitas coisas boas. O diabo falou: cara, preciso criar coisas boas como essas, mas segundo as minhas capacidades, as minhas limitações. Então ele vai criar formas opostas àquilo que é coisa de Deus. Ou seja, ele criou coisas ruins, porque ele não consegue atingir o mesmo nível potencial que Deus, tá entendendo? Deus criou um reino no céu, o que ele fez? Criou um reino no Hades. Deus criou a sabedoria, o diabo criou a ignorância, que acaba sendo uma sabedoria só que do mal. Então não tem pra onde você correr, ou você obedece a Deus ou você obedece ao diabo. E aí aqui que entra o que é mais perigoso, o que Deus diz falar, né? É o cara morno, o cara que fica em cima do muro, como eu disse também no outro vídeo. E isso que é o mais perigoso, é o que eu mais caio. Eu tenho que tomar cuidado e parar de ser assim. Se você tome esse cuidado e pare já de ser assim. Tá entendendo? Porque você não pode ficar mesclando assim como eu. Mas é o mais difícil, é o que a gente mais cai e nos torna alienados. Por quê? É o cara que entrega tudo de qualquer jeito, da forma que ele quer. Tem uma passagem bíblica, não lembro qual livro, mas é um dos pequenos livros dele, dos pequenos profetas que fala, né? Onde fala que, né, se você chegar pro governador, pro imperador, entregar qualquer oferta pra ele, qualquer presente pra ele não vai aceitar. Porque você tá entregando qualquer coisa, você não pode entregar qualquer coisa pra um rei. Então imagine pra Deus, você acha que ele vai aceitar qualquer holocausto, qualquer sacrifício, ele também não vai aceitar. Então você tem que entregar sacrifícios perfeitos, sem defeitos, como ele pedia lá para Moisés e Arão e todo aquele povo hebreu. Então, por exemplo, a gente não pode ficar em cima do muro, a gente tem que fazer as coisas corretas. Ou a gente faz correto ou a gente não faz correto, tá entendendo? Mas segue um dos dois caminhos, não queira fazer tudo de qualquer jeito.
porque isso vai dar errado. Tá, Lucas, mas quer dizer então que Deus é um ditador, um comunista? Veja, como eu disse, o diabo ele copia tudo que é de Deus. Ele via Deus como rei e ele falou: quero ser também um rei. Quero que as pessoas me sirvam, sejam submissas como são submissas a Deus. Tá entendendo? Então, por exemplo, o que a gente vê como ditadura são homens, né? Pessoas maldosas que querem impor coisas, regras, costumes contra a nossa vontade. Tá entendendo? Só que, por exemplo, Deus também coloca. Só que Deus não é um ditador. Deus coloca coisas para o nosso próprio bem. Para nós ter saúde emocional, saúde espiritual, saúde física. O que o diabo faz? Ele coloca coisas contra a nossa vontade para deteriorar a nossa saúde física, mental e espiritual. O que esses homens fazem, esses ditadores comunistas? Eles querem acabar com você, levando você à pobreza, levando você à degradação física, adotar costumes ruins, filosofias, princípios, valores ruins, tá entendendo? Mas eles colocam contra a tua vontade, para você se destruir como pessoa, como família, como sociedade, tá entendendo? Já Deus não, ele coloca coisas para você ser uma boa pessoa. Por exemplo, nós somos pais. A gente quer o nosso melhor pro nosso filho, então a gente coloca regras. Se Deus não colocar regras, a gente acaba fazendo tudo o que no passado fizeram. Faz qualquer jeito. Por exemplo, lá em Sodoma e Gomorra, as pessoas faziam tudo do jeito que elas queriam. Não existia lei. Ela, por exemplo, homens dormir com homens, mulheres com mulheres. Homens tentaram estuprar com anjos, tá entendendo? Não tinha regras, não tinha valores, segundo eles. Então acaba tendo aquela sociedade bagunçada, desordenada. Então Deus não é um tipo de ditador comunista, não. É que o diabo pegou aquilo que Deus fazia e Deus e transformou pro mal. E nisso acaba você querendo assemelhar uma coisa com a outra, falando, tipo, mas se o diabo faz isso e homens são assim, então Deus acaba sendo isso. Não, mas Deus faz pro nosso bem, tá entendendo? Por exemplo, ter liberdade de expressão, liberdade de vir, comer o que quiser, ter as coisas na quantidade que você quiser, são coisas boas, tá entendendo? Ter saúde física, pensar por si só, são coisas boas. Já os ditadores comunistas e o diabo, eles não querem que você pense por conta própria, tenha autonomia para tudo na vida, eles querem que você viva segundo eles. Veja, por exemplo, Cuba, lá eles não tem internet, ou seja, você vive segundo o padrão estabelecido pelos líderes governamentais. Deus, ou um rei no passado, ele deixava você fazer o que você quiser, desde que você não cometa um crime. No caso do crime, para Deus, não é só no caso humano, mas no caso pecaminoso. Você pode fazer o que quiser, desde que você não cometa crime e não cometa pecado. No resto, você tem liberdade. Só que o que é no comunismo? Você não pode cometer crime, você não pode cometer pecado, você também não pode ter liberdade, você não pode ser feliz, você não pode ser nada. Você tem que viver vegetando como eles querem. Agora, ser criminoso ou pecaminoso, segundo os comunistas, isso só vale se você lavar as mãos deles, tá entendendo? Nisso você agregar algum valor, poder aquisitivo a eles, tá entendendo? Aí vale, mas aí que tá, é errado também. Depois que pensar e lembrar que Deus é soberano, é Ele que criou a gente, não foi nós que criamos Ele. Se nós criássemos Deus fisicamente, aí sim poderíamos tomar as nossas próprias decisões, viver como queremos, sem fazer a vontade de Deus, porque nós criamos Ele, tá entendendo? Mas como é o contrário, Ele criou nós temos que nos submeter a eles, tá entendendo? Se nós tivéssemos poder para fazer o contrário, beleza, aí estaria certo, Deus até respeitaria, mas como não é, então você vai fazer o quê? Então por isso que eu reitero aqui, como Paulo disse, não existe liberdade, ou você segue a linha e a filosofia, a linha de raciocínio de Deus, ou você segue do diabo. Ou você segue os bons líderes religiosos, os bons líderes políticos que obedecem os mandamentos de Deus, ou você obedece os líderes ruins que obedecem os mandamentos do diabo. Tá entendendo? No caso dos socialistas, os comunistas, que são tudo a minha porcaria. Tá entendendo? Não existe uma terceira via. Ou você é escravo da disciplina, ou você é escravo da preguiça. Ou você ama teu próximo, ou você odeia o teu próximo. Só pra você ter mais uma noção, por exemplo, Jesus Cristo, ele não fez a vontade dele, ele fez a vontade do Pai, ele deixava bem claro isso. Ou seja, tem a parte lá que ele derrama as gotas de sangue lá. Ele falou, Pai, afasta de mim esse cálice, mas faça a tua vontade e não a minha. Ou seja, ele não queria fazer aquilo, aquele sacrifício, viver daquela forma, passar por aquele processo. Quem queria isso era o Pai, era Deus. Ou seja, ele mostrou ali que não existe uma terceira via, ou você se sujeita à lei de Deus, ou você se sujeita ao diabo. Se ele não fizesse a vontade de Deus, ele estaria fazendo a vontade do diabo, que é não se sacrificar pelos pecadores, por nós no caso, tá entendendo? Mas se ele fizesse a vontade de Deus, ele estava fazendo somente a vontade de Deus, ele não estava fazendo a vontade dele. Ou seja, não existe um terceiro caminho, ou você segue uma via, ou você segue a outra via. Existe só a lei de Deus ou a lei do diabo, não existe outras. Por isso que eu digo, não existe liberdade, só existe a liberdade se você seguir
dentro dessas duas linhas, ou do diabo ou de Deus. Mas agora eu quero saber o que você acha a respeito desse vídeo, do meu posicionamento e da minha interpretação bíblica. Deixa aqui nos comentários que eu quero dar uma olhada e selecionar o melhor comentário para eu fazer, até mesmo talvez uma live no futuro, ou até mesmo mais um outro vídeo respondendo a esse comentário, beleza? Então deixa nos comentários aqui a tua opinião, beleza? Se você não é inscrito, por favor, se inscreva e me ajuda aí a crescer aqui nessa plataforma através da palavra de Deus, beleza? Desde já, muito obrigado por você estar aqui e sempre consumir esse tipo de conteúdo da palavra de Deus, seja no meu canal ou de outros. Deus te abençoe e até a próxima.